eu pelo menos, eu não sou, eu nunca vi o pastor Nathan falando que ele é fiel ao arminianismo, por assim dizer, ao sistema. Eu não sou arminiano. Então já está claro. Então os virtuais do Sr. Nathan Rufino, nós encontramos também, né, o livro de Kennedy Hagin, um dos maiores hereges que contaminam a igreja cristã com a sua falsa doutrina da confissão positiva e da teologia da prosperidade. Então, Nathan Rufino divulga as heresias de um dos maiores falsos profetas que já passaram pela igreja, né? O Nome de Jesus e tantos outros livros que são divulgados pelo senhor Nathan Rufino. Ele, como você pode ver aqui nesse endereço, ele defende os maiores hereges da teologia da prosperidade e da confissão positiva. Curar os enfermos de T.L. Osborne. Então, nós vemos aí o senhor Rufino, né, divulgando os livros de um dos maiores hereges falecidos aí, T.L. Osborne, certo? Que distorcia totalmente as escrituras. Mas é isso que ele defende. Ele diz que calvinismo é uma heresia, mas ele não divulga as heresias, né, da confissão positiva. A grande questão é que nem os arminianos e nem os calvinistas aceitam este tipo de pensamento, porque não é um tipo de pensamento adequado para uma pessoa que diz acreditar nas santas e gloriosas escrituras que é chamada Bíblia Sagrada. Aliás, não são assim que se comportam também as seitas. As seitas, elas conhecem muito bem as suas doutrinas. Converse, por exemplo, com um adepto das Testemunhas de Jeová. Você vai descobrir que ele, na maioria das vezes, ele conhece muito bem o que crê e sabe até argumentar com você. Da mesma forma, os mormons, espíritas, kardecistas e tantas outras religiões, onde as pessoas têm firmeza nas suas doutrinas que creem. Mas o mundo evangélico, ele acha que ele pode ser pragmático, ele pode ser relativista, né? Ele acha que pode negociar com doutrinas cristãs. Mas esse pensamento, ele é tanto reprovado pelos arminianos como pelos calvinistas. E para provar o que estou dizendo, basta você ver o livro Arminiano, da editora Reflexão, o que é Teologia Arminiana, do pastor Wellington Mariano. O pastor Wellington Mariano, ele diz aqui, na página 10 desta obra, ele declara as seguintes palavras: algumas pessoas que possuem certo conhecimento do debate intramuros entre calvinistas e arminianos chegam a dizer que tal discussão não é proveitosa e não perderão tempo com isso. Mas a questão é que, quanto à salvação, não dá para ficar em cima do muro e assumir uma postura neutra, pois tal neutralidade, ainda que defenda com boas e sinceras intenções, é ilusória. E por mais que se tente advogar o contrário, não existe um meio termo entre arminianismo e calvinismo. É bem verdade que existe pelo menos duas linhas soteriológicas, teorias, né? Tentando explicar o livre-arbítrio e a responsabilidade humana. Uma é a tomista e a outra é a molinista. Mas são duas vertentes
praticamente desconhecidas nos territórios religiosos, embora que o molinismo tenha ganhado alguns adeptos, né? A teoria católica, né? Criada pelo jesuíta Luiz de Molina, ele formulou o molinismo, mas os dois compêndios mesmo, né? As duas explicações soteriológicas que reinam no planeta é, de fato, conforme diz aqui o pastor Wellington Mariano, o arminianismo e o calvinismo. É por isso que ele diz que é ilusório a pessoa tentar dizer que é neutro ou que não segue nenhuma das duas linhas soteriológicas. A postura de isenção em relação ao debate soteriológico tenta passar um ar de piedade e maturidade. Ou seja, as pessoas que tentam dizer que não são nem arminianas nem calvinistas, elas tentam passar um ar de piedade e maturidade, né? Mas o que acontece é que tal postura é incoerente e, em muitos casos, não passa de uma falsa humildade. É necessário entender que a ausência de definição ou de posicionamento em relação ao debate sempre vai favorecer o sistema calvinista. Afinal, não se posicionar ainda é um posicionamento ou da omissão. Então, conforme o livro O que é Teologia Arminiana, página 10, de Wellington Mariano, a pessoa que tenta dizer que não é nem sinergista nem monergista entra num campo ilusório, né? Entra num buraco negro. E até mesmo um outro escritor sinergista ou arminiano, como queiram dizer, ele também diz aqui no seu livro Calvinismo e Arminianismo, na página 20, nós vemos aqui o autor dizendo o seguinte: uma moda recente inventada por muitos pregadores que querem se manter afastados da polêmica entre calvinismo e arminianismo é dizer que não é nem calvinista nem arminiano. Palavras de efeito, mas sem nenhum significado real. Tais como: eu não sou nem calvinista nem arminiano, eu sigo a Bíblia. E tem alguns que dizem que são bíblicos. Eu sou bíblico, eu não sou nem calvinista nem arminiano. Essas aqui são as palavras de Lucas, um arminiano que escreveu o seu livro, Calvinismo ou Arminianismo. E ele diz o seguinte: quando as pessoas dizem não sou nem arminiano nem calvinista, mas eu sigo a Bíblia. Eu não sigo nem Calvino, nem Armínio, eu sigo a Cristo. Têm sido ditas no objetivo de se afastar do debate e tentar satisfazer ambos os lados. Ainda outros tentando conciliar as duas doutrinas para ser simpatizante de ambos, se autorrotulam como calminianos, ou seja, seria uma mistura de calvinistas com arminianos, afirmando que os dois sistemas são bíblicos, como se a verdade de Deus fosse relativa, ou a Bíblia fosse contraditória e afirmasse doutrinas mutuamente excludentes como mutuamente verdadeiras. Concordo plenamente com as palavras aqui do autor da obra, né? Ele diz mais aqui na página 21, é impossível para qualquer pessoa que queira manter o mínimo de consciência afirmar ambas as doutrinas como sendo completamente e não sendo excludentes. É uma coisa ou outra. Não pode haver um meio termo. Isto é reconhecido tanto por calvinistas como por arminianos. Spurgeon mesmo reconhecia que não há nada entre eles senão uma vastidão estéril. Ou seja, entre o arminianismo e o calvinismo, né, existe uma vastidão estéril, onde não se chega a lugar nenhum com o seu raciocínio lógico e com a sua Bíblia na mão. Mais que palavras de efeito e sem sentido sejam usadas hoje em dia por pregadores que querem se parecer mais cristãos, que não se rotulam de arminiano ou calvinista, no final das contas, ele sempre será ou calvinista ou arminiano.
que se ele tem mesmo alguma opinião formada, ele nunca é realmente um meio termo, a não ser que seja inconsistente. O pastor Ciro Sanches, por exemplo, gosta de dizer que não é nem arminiano, nem calvinista. Ele diz que segue só a Bíblia, mas a teologia dele é inteiramente arminiana em todos os seus livros, por mais que se tente evitar. De fato, tais pregadores, que não se intitulam nem calvinistas, nem arminianos, só podem ser uma coisa: inconsistentes. Bem, eu concordo plenamente com esses dois livros arminianos concernente a esse assunto. Não existe meio termo, não existe ficar no limbo, não existe ficar no buraco negro. Ou a pessoa ela é sinergista ou ela é monergista. O que acontece é que, pelo menos eu tenho percebido, é que os cristãos evangélicos que assim se portam são porque dificilmente leram alguma obra calvinista inteira, um livro calvinista inteiro, ou um livro arminiano inteiro. Essas pessoas elas não se esforçam para querer entender os dois sistemas. Você poderia ser um professor de teologia e chegar diante da sua classe e dizer: olha, eu não acredito nem no monergismo nem no sinergismo, né? Então você deixaria os seus alunos no limbo, né? Seria totalmente inconsistente as suas declarações. Não adianta você querer ficar nessa inconstância, né? Nesse limbo teológico, porque não existe neutralidade em doutrinas bíblicas. Não existe. Ou você é pré-tribulacionista, ou você é mid-tribulacionista, ou você é pós-tribulacionista. Existem as variadas vertentes da escatologia, assim como das outras áreas do saber. Agora dizer: eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu vou inventar agora o meu sistema. O meu sistema, né, teológico é o certo. Bem, em 2000 anos de história de igreja, será que você, né, foi dotado de um espírito profético tão superior a todos os outros que já estudaram antes de você? Né? Os pais da igreja, tantos homens de Deus que já passaram pelo planeta, será que você é detentor agora de um sistema novo? Então pense nisso. Pense que você pode estar entrando num limbo de interpretação bíblica. E isso não é bom nem para você e nem para aqueles que te ouvem. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa ficar com você nesta caminhada e que Deus possa te guardar. Em nome do Senhor Jesus. Que você possa definir-se, porque não existe neutralidade em doutrinas bíblicas. Deus abençoe. Fique na paz. Amém.